Agora sim, essa live está do jeito que eu gosto. Bem-vindos e bem-vindas. Vou chamar aqui os meus amigos para começarmos a falar sobre saúde, ou melhor, inteligência socioemocional. É um encontro, do nosso desafio saudável. E na realidade, o grande desafio é falar para vocês em uma live de um livro inteiro, cheio de um monte de detalhes incríveis. E eu queria apresentar esse livro para vocês. Esse livro eu recebi. Bem-vinda, Juliana, Renata. Rose, você está aqui, não acredito. Rose me avisou que tinha um evento da família que não ia poder estar. Bem-vinda, Rose, feliz em te ver aqui também. E esse livro que eu mostrei para vocês agora, de Augusto Cury, ele foi um livro... Glória, bem-vinda! Ele foi um livro que eu recebi quando eu fiz a escolha da escola dos meus filhos. Gratidão por abordar meu tema. Exatamente, Rose. Eu estava aqui pensando, para isso, a live em homenagem a Rose, ela não vai poder estar. E você está aqui com a gente. Muito obrigada. Então, esse livro eu recebi da escola de meus filhos quando eu estava procurando uma escola para colocá-los. E aí, no momento da primeira entrevista, eles me falaram, olha, a gente trabalha aqui com a escola da inteligência. Mas não é a inteligência que a gente está acostumado a ouvir falar de QI, de medir QI, não. É a inteligência socioemocional. Eu falei, uau! Isso me parece muito interessante. Acho que é essa escola que eu estou procurando. Porque, gente, hoje o conhecimento ele está à disposição na internet. As crianças não precisam mais tanto como nós precisávamos, de um professor que soubesse o livro inteiro para passar para eles. Eles hoje têm tudo à mão. E o que é mais importante são justamente as competências emocionais, as competências da inteligência emocional, Saber lidar com as frustrações, saber lidar com os conflitos, saber lidar com as perdas, Saber se relacionar com os outros. Então, eu achei que isso era muito importante. E aí, quando Rose falou, botou lá, respondeu uma caixinha que eu botei nos stories, o que você gostaria de saber, para melhorar o seu trabalho e tal. Quando ela colocou inteligência emocional, eu pensei, vou usar aquele livro e vou trazer as informações para nossa live, E aí eu resolvi fechar o nosso ciclo de 21 dias do Desafio Saudável, falando para vocês sobre isso. São muitas informações. Eu achei interessante que hoje Renata me mandou um vídeo no YouTube sintetizando muito das ideias que tem no livro, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte: os aspectos que o autor do vídeo enfatizou não estavam na minha pretensão enfatizar. Então vocês observam como é a leitura, a interpretação de cada um, Então assim, gente, claro que eu não vou passar tudo para vocês, mas eu trouxe o meu olhar sobre alguns aspectos importantes e principalmente eu vou focar naquilo que a gente pode fazer para melhorar alguma coisa na nossa vida, porque assim, muito conteúdo, muita reflexão, tudo muito interessante, mas eu acho que a gente precisa de coisas que são aplicáveis, O quanto desse conteúdo eu vou colocar na minha vida e o quanto isso vai melhorar a minha vida. Então, para começar, eu quero perguntar para vocês, como nos tornamos grandes seres humanos? Alguém tem uma ideia? Coloca aí para mim. Quem me conta? O que faz de uma pessoa um grande ser humano? Será que é tirar nota 10 na prova de matemática? Me contem. Aperta esses corações aí para chamar mais amigos, para a gente ver a live cheia de gente bonita. E também convidem os amigos aí com essa setinha. Então me contem, o que é que vocês acham? O que é que torna um ser humano, um grande ser humano? O que é que vocês me falam? O livro começa falando justamente de grandes seres humanos. Ele fala sobre Madre Teresa de Calcutá, Mandela, Paulo Freire, Piaget,
Thomas Edison, Freud, né, Einstein. Então ele traz assim outros também, vários exemplos aqui de grandes pessoas, grandes seres humanos. E ele destaca, né, o que foi que fez com que essas pessoas fossem seres humanos incríveis. Ó, Rose colocou aqui, nossa capacidade de evolução. Com certeza, com certeza. Mas o que é que faz a gente evoluir? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então ele traz o seguinte, que esses ambos óculos é para perto, esses óculos é só para perto, gente. Mas hoje eu tô fazendo charme aqui também porque eu fiz uma síntese e eu quero ler aqui para explicar algumas coisas para vocês. Então eu vim de óculos. Qualquer dia desse eu acho que vou fazer uma coleção, porque eu acho tão charmoso. Mas enfim, vamos voltar. O que essas pessoas tinham de comum? O que elas tinham em comum? Elas lapidaram, elas trabalharam as mentes delas, né? Então eles falam aqui sobre algumas habilidades socioemocionais que ele entende que essas pessoas que se destacaram na nossa história têm, certo? Então, por exemplo, um raciocínio multiangular, elas não olham as coisas, não olhavam as coisas por um único ângulo, né? Um notável senso de observação, capacidade de se reinventar, de pensar a médio e longo prazo, de perceber as necessidades dos outros, né? Trabalhar as perdas e frustrações e de reciclar falsas crenças. Então, assim, só para citar coisas que eles tinham em comum e que eles são pessoas, né, de destaque, são pessoas que se destacaram em nossa população, em nossa comunidade humana, né? E aí ele fala que eles ainda foram generosos, tolerantes, ousados, disciplinados, indagadores, carismáticos, empáticos e sonhadores. Então, só para vocês terem assim, né, uma pequena lista, se é que eu posso dizer isso, de qualidades que fizeram com que esses seres humanos se destacassem. E todas essas habilidades são fundamentais para o sucesso emocional, social e profissional de um ser humano, né? Então, essas habilidades e outras são trabalhadas nessa proposta da Escola da Inteligência, que nada mais é trabalhar a inteligência socioemocional. Outras habilidades que ele destaca aqui, que são muito importantes para promover a saúde psíquica, são gerenciar a ansiedade, né? E aí esse autor, ele é psiquiatra e ele fala dos tipos de ansiedade que existem e fala que 50%, né, de toda a população vai ter algum tipo de transtorno psíquico por conta dessa forma de viver que nós temos hoje. Então, gerenciar a ansiedade, filtrar estímulos estressantes e ser autor da própria história. E aí, gente, ao longo aqui da nossa conversa, eu vou falar para vocês um pouco de algumas dessas habilidades aqui e o como fazer, né? Porque não adianta eu dizer para vocês, gerencie seu estresse. Sim, Inês, como? Se na hora que alguém me fala uma coisa que eu não gosto, eu fico, sabe, parecendo uma panela de pressão. Como é que eu vou fazer isso se eu não aguento? Então, é isso que a gente precisa discutir. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para saber lidar com as experiências que não são tão agradáveis, né? Então, vamos lá. Como é? Eu fiz a pergunta inicial para vocês. Como nos tornamos grandes seres humanos? Rose falou sobre a evolução. E aí, a nossa resposta aqui, sabe qual é? Nos tornando eternos aprendizes que crescem de forma sustentável. Renata colocou aqui fazendo barras de axis, né, Renata? As barras de axis ajudam muito a gente a relaxar, viu, Renata? Mas o livro não fala de barras de axis, não. A gente pode juntar as coisas, né? Os conhecimentos da inteligência emocional com as terapias. Recomendo. Bom, como é que a gente se torna eterno aprendiz e que cresce, um aprendiz que cresce de forma sustentável, que é a evolução, né? A evolução que Rose comentou. Primeiro ponto, mapeando a sua história. Gente,
Muitas pessoas falam hoje, autoconhecimento, autoconhecimento. Até parece ser uma balela, né? Porque todo mundo fala. Mas, na verdade, um autoconhecimento básico é essencial para qualquer ser humano. Você precisa saber o que tem em você, como você se sente, quais são as suas memórias, para você saber como gerenciar as suas reações e as suas emoções. Outro ponto, reciclando seus erros e conflitos, certo? Superando a necessidade de ser sempre perfeito. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar. Renata tá falando aqui, aprendendo com as experiências vividas. Com certeza. Mas você sabe o que acontece com essas experiências, Renata? Elas ficam numa parte da memória que não é tão usada no dia a dia. A gente tem uma experiência, a gente aprende com ela, mas com o passar do tempo ela vai ficando armazenada, ela vai ficando arquivada e a gente não usa no dia a dia. Não de maneira consciente, né? Mas às vezes a gente usa essas memórias na maneira da gente reagir. E isso também a gente vai falar aqui hoje e é muito importante. Só o autoconhecimento possibilita esse aprendizado. Exatamente. Então, é necessário ter o autoconhecimento, é necessário reciclar os nossos erros e conflitos, né? E nesse sentido também entender que nós somos passíveis de erro, nós não estamos prontos, acabados, não somos seres perfeitos. E aí vem o outro ponto que é justamente esse, superar a necessidade de ser sempre perfeito, crescer diante da dor. Muita gente fala, céus, vida, azar, porque isso só acontece comigo. Ao invés de, amando essa live, ao invés de você achar que é um pobre coitado condenado porque aconteceu alguma coisa que te causou dor, você precisa transformar essa dor em algo produtivo, em conhecimento, em aprendizado. Gerenciamento do estresse, né, que a Renata falou das barras de Access, existem algumas terapias que podem nos ajudar, mas a própria pessoa pode fazer isso, vocês vão ver. E tendo metas claras em sua história de vida, sabendo o que você quer da sua vida, você veio aqui fazer o quê? E aí, gente, como eu falei a vocês, eu vou focar nossa live nas ferramentas, eu vou focar nossa live no como eu posso fazer isso. Não vou ficar aqui só dizendo para vocês, façam isso, façam aquilo. Como? Então, a primeira ferramenta que o livro nos traz é ser autor da própria história. Como assim, Neisa? É claro que eu que mando na minha vida. Será mesmo, gente? Quantas coisas nós fazemos no piloto automático? E esse piloto automático, ele tem a ver com essas experiências vividas que estão guardadas, mas que a gente não tem consciência delas. Então, quando acontece alguma coisa que nos remete, mesmo sem a gente ter consciência, a um pensamento e a um sentimento. Então, eu tenho um sentimento relacionado com um pensamento. Oi, Prograce, bem-vinda! Então, eu tenho um pensamento que ele é gerado em milésimos de segundo. Eu não tenho consciência desse pensamento. E esse pensamento gera um sentimento. E isso é tão rápido, gente. E é tão assim, fora da nossa consciência, que a gente não se dá conta daquilo. E aí a gente reage de uma forma que a gente produz em função dessas memórias vividas. E não é algo pensado. Por exemplo... Ele fala de alguns exemplos e um me tocou. Domingo à tarde. Domingo à tarde é um dia que eu já fico meio assim, zangada, meio triste. Dá uma coisa, sei lá, não sei nem explicar. Aí eu fui pensar, por que todo domingo à tarde eu me sinto assim? Aí eu digo, poxa, porque na época, talvez da minha infância, eu estudava na escola longe, eu tinha que acordar cedo, tinha que pegar 2 ônibus. Aquilo era tão assim, sacrificante, que eu já ficava imaginando o outro dia. Então talvez, eu não sei se é isso, gente, talvez tenha a ver com essa memória, mas ele cita coisas assim que você sente, que você nem sabe por quê. Eu vou ficando triste quando o dia vai terminando, eu vou ficando triste quando chega perto do Natal. São coisas que a gente nem sabe por quê. Então existe o sentimento que é gerado por um pensamento formado em milésimos de segundos que a gente nem ao menos tem consciência dele, e ele está na nossa memória. E a gente utiliza toda a memória, porém, a gente utiliza mais aquela memória de uso contínuo. Por exemplo, se você mora numa cidade grande,
Você está sempre frequentando o bairro onde você mora, o bairro onde você trabalha, a padaria que fica mais ou menos no caminho entre esses dois bairros, a farmácia ali perto de casa. Então você usa mais essa memória de uso contínuo, apesar de você conhecer outros bairros da cidade. Então é assim que funciona a nossa cabeça, nossa memória. E eu queria perguntar para vocês, alguém aqui sabe pilotar uma aeronave? Quem sabe pilotar uma aeronave, me fala. Tô estranhando, gente. Respondam, por favor. Quem sabe pilotar uma aeronave? Eu até preparei uma aqui pra vocês. Eu quero saber quem vai ser o piloto. Ninguém? Ninguém se habilita a pilotar a aeronave? Alguém? Diga aí, gente. Sei, não sei. Ainda não. Renata disse que ainda não sabe pilotar a aeronave. Alguém sabe? O que acontece, gente? A nossa mente... A Rose falou, difícil pilotar uma aeronave sem um treinamento específico. O danado é que eu vou lhe dizer uma coisa. Todos os dias você pilota essa aeronave e você, olha o pilotinho aqui chegando. Aham! Mas vocês me disseram que vocês não sabem pilotar a aeronave. E agora, José, o que é que faz? A mesma coisa é o nosso cérebro, a nossa mente. Todos os dias nós saímos para dar uma voltinha na aeronave da mente. Porém, o piloto é muito despreparado, muito mal educado. Esse piloto aqui, coitado, mal equipado, ele não sabe direito como é que ele faz. Só que ele é responsável por toda a aeronave. Aqui, essa parte pequenininha que é a cabine, é aquela memória de uso contínuo, o lugar onde ele fica mais. E aqui é a memória, esqueci agora o nome, gente. É a memória existencial, isso. A memória existencial ou inconsciente. Então, o pilotinho tá aqui, coitado, desorientado, despreparado. Todo dia ele tem uma responsabilidade grande de fazer um passeio nessa aeronave que é a nossa mente, mas ele não sabe muito bem como é que ele faz isso. E ele está acostumado a só usar a memória da cabine. Quando tem uma turbulência, coitado, vocês imaginem que dificuldade, porque ele nem sabe direito o que é que tem aqui. E ele acaba agindo de uma maneira, reagindo de uma maneira inadequada, porque ele não sabe o que fazer, ele não está acostumado com isso. Então, a nossa aeronave, que é a nossa mente, que é a nossa memória, ela tem a memória de uso contínuo, que é aquilo que eu estou mais acostumado no meu dia a dia e que geralmente eu utilizo para fazer as coisas, e tem a memória existencial. E isso é muito importante, por quê, gente? Porque tudo que acontece com a gente, mesmo que você não se lembre, está gravado na sua memória. E a memória do ser humano não é igual à memória de computador. Você não consegue deletar as coisas que estão na sua memória. Vixe Maria, e agora, Inês, o que é que eu vou fazer com todos os traumas da minha vida, desde a barriga da minha mãe, se tiver acontecido alguma coisa na barriga da tua mãe, né? O que é que eu faço agora? Vou viver agora com isso? Então, eles falam o seguinte, que você não consegue apagar, mas você consegue colocar experiências positivas no lugar das experiências negativas. Porém, isso vai exigir um treinamento diário, consciente e pelo menos por uns 3 meses você vai fazer isso. E aí, gente, o que acontece? O nosso piloto, né?
que é o nosso eu. O piloto que eu mostrei para vocês é o nosso eu. Ele é a parte consciente do processo, ele é a parte crítica do processo. O nosso piloto sabe lidar com as turbulências emocionais? Vocês acham que o nosso eu sabe lidar com essas experiências, com essas turbulências emocionais? Me contem aí. Me contem. Sempre que o eu passar por uma turbulência emocional, Juliana tá aqui baixando as barreiras, baixando as barreiras. Explica melhor essa história de treinamento aí, Inês. Eu vou falar do treinamento ainda, Rose. Tem um treco aqui chamado DCD, que eu vou explicar para vocês, que é a maneira de vocês fazerem esse treinamento, tá? Eu chego lá, só para eu não deixar de falar aqui algumas coisinhas que eu preparei para vocês. Então, quando você tem uma turbulência no avião, você vai fazer o quê? Qual é a melhor opção? O piloto vai o quê? Desviar, né? Então, você tem 3 opções: deixar passar, desviar ou enfrentar. No caso do piloto de uma aeronave, o melhor é desviar. Mas no nosso caso, da nossa vida, o ideal, gente, é a gente não deixar passar, não desviar, porque aquele problema, aquelas coisas, eles vão continuar existindo lá na nossa memória sem o devido cuidado, sem o devido tratamento. Então, nós devemos enfrentar as turbulências emocionais. Então, atuar é a palavra-chave. Então, o que é ser autor da própria história, que é a primeira ferramenta que o livro nos traz? Primeiro, enxergar a grandeza do psiquismo humano, nunca se diminuir, oh meu Deus, coitado de mim, fazer aquela coisa do coitadista, né? E achar que é uma pessoa, coitada, desenganada, né? Ele tem que enfrentar isso. 2, ter a consciência de que na essência psíquica nós somos iguais e nas diferenças nós nos respeitamos. E 3, estou aqui pescando, viu, gente? Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de falar as coisas para vocês. Aprender a gerir pensamentos e emoções. Já já eu vou entrar, viu, Rose, no que você pediu. Já já estou chegando lá. Aí a segunda ferramenta que ele vai nos ensinar é justamente gerenciar os pensamentos. E ele fala o seguinte: da meninice à velhice, nós temos um pequeno intervalo de tempo. Pensa aí da sua vida até agora, quanto passou rápido. Eu me lembro que a gente falava muito assim, que no ano 2000 o mundo ia acabar, né? E aí eu ficava calculando quantos anos eu teria. Eu acho que eu ia ter uns 21 anos. Gente, eu já tô com 42. O mundo não acabou. E foi tão rápido. Tão rápido. É algo realmente surreal. Então, da meninice à velhice, nós temos um pequeno intervalo de tempo. Então, diante da brevidade da vida, os sábios valorizam a vida como um diamante de inestimável valor. E nesse processo, a produção de pensamentos, ela pode se tornar um grande vilão na nossa vida. Porque a gente gera muitos pensamentos conforme essas memórias que nós temos, que a gente nem lembra mais, e que às vezes são pensamentos que não nos favorecem. Por exemplo, você sofre por antecipação? Me fala aí, sim ou não, quem sofre por antecipação? Ah, porque você acha que vai acontecer alguma coisa, aí você já começa a sofrer dias antes. Isso já aconteceu com vocês? Ou é só comigo que isso acontece? Me conta. Dias antes de acontecer alguma coisa, a pessoa já está estressada. Dias antes da prova, a pessoa já está nervosa. Dias antes do concurso, a pessoa já está lá, ai meu Deus do céu, não sei se eu vou conseguir passar. Não é assim que a gente funciona? Jorge, Joubert, bem-vindos. Me contem se só eu que sou assim ou vocês também. Põe aí sim ou não. Vocês sofrem por antecipação? Você tem pensamentos assim de achar, ai meu Deus, mas fulano não gosta de mim. Juliana levantou a mão.
Ai, meu Deus, mas eu acho que o fulano não gosta de mim. Eu acho que ele não queria que eu trabalhasse aqui. Eu acho que ele não tá gostando da minha companhia. A gente não tem essas coisas. Gente, esses pensamentos que surgem, que a gente não sabe nem de onde, que tem a ver com algumas memórias guardadas que a gente não tem consciência, eles acabam atrapalhando a gente. Outra coisa é o excesso de informação. Hoje em dia tem muita informação, muita informação, muita informação. As pessoas recebem informação o tempo todo, de todo lado. Esse excesso de informação também, olha que coisa interessante, que eu nem sabia. Ele satura a nossa capacidade de absorção. Então você fica como se você estivesse com o HD lotado e você não consegue colocar mais coisas novas e coisas do seu interesse para dentro da sua cachola. Então veja o quanto é importante a gente gerenciar os pensamentos, selecionar as coisas que a gente assiste e escuta. E aí vem finalmente, Rose, você que perguntou o treinamento como é, o famoso DCD. Ele fala dessa técnica para você utilizar para gerenciar os seus pensamentos. Então, por exemplo, se você está tendo esse pensamento, ai meu Deus do céu, vai acontecer uma catástrofe porque a pessoa que vai entrar agora lá no trabalho não gosta de mim, minha inimiga mortal, não sei o que. Você nem sabe, a pessoa de repente mudou e tal. Aí o que é que você vai fazer? Você vai duvidar. Então, primeira coisa, você está com um pensamento que não lhe favorece, você vai duvidar desse pensamento. Peraí, Inês, para aí pouco, para um pouco. Será mesmo que essa pessoa não gosta de você? Será mesmo que você... Ah, Renata, são seus amigos, Inês, são seus amigos, bem-vindos, Tâmara, Jorge, Joubert. Então, assim, você vai parar para pensar, será mesmo que isso vai acontecer? Será mesmo que eu não estou preparado para a prova? Será mesmo DCD, duvidar, eu vou te contar, duvidar, criticar e determinar. Então, primeiro passo, vem aquele pensamento chato que está incomodando, prejudicando, lhe deixando ansioso antes da hora. Você para conscientemente para duvidar daquilo. Pera aí, será mesmo que vai ser ruim? Será mesmo que mudar de setor vai ser ruim? Será mesmo que eu não estudei o suficiente para essa prova? Será mesmo que essa prova vai ser tão difícil assim? Então, primeira coisa é duvidar. Vem aquele pensamento que é baseado em um monte de coisa que você nem sabe por quê. E aí o eu, que é consciente e crítico, tem que parar e duvidar, certo? Esse é o primeiro ponto. E ele fala que esse DCD, tá certo, Glória? Esse DCD, eles são a arte da sabedoria de algumas áreas. Então, duvidar é a arte da sabedoria na área da filosofia. Depois que você duvidar, você vai criticar. Ah, para com isso, que nada, bobagem. Isso aí na prova vai ser fácil, o assunto já estudei tudo e tal. Ah, bobagem, eu já vi como é aquele trabalho, eu já sei fazer. Mesmo que a pessoa não goste de mim, o problema é dela. Eu já sei fazer meu trabalho muito bem feito, ela vai ter que gostar do meu trabalho. Então, assim, primeiro você duvida do seu pensamento. Segundo, você critica. Eu tô aqui dando alguns exemplos, né, gente? Tô criando agora, mas vocês podem criar os seus próprios métodos de crítica, dependendo do que seja o assunto que você quer criticar. E por fim, sim, aí a crítica é a arte da sabedoria na psicologia. E aí, por fim, você vai determinar estrategicamente como você vai fazer e como você vai se comportar, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui do livro para vocês. Deixa eu ver aqui. Mas, por exemplo, você pensou que você ia fazer a prova mal feita, né? Ai, tô com medo da prova e tal. Aí você para criticar. Pera aí, por que você tá com medo? Por que tá com medo? Será que você realmente não vai se dar bem e tal? Depois você vai fazer o quê? Criticar. Poxa, para com isso, você estudou tanto, você é boa e tal. E depois você vai... como é que diz? Determinar. Vou ficar tranquila, vou ficar confiante, estudei bastante, vou dar o meu melhor e ponto final. Vou ficar bem e vou esquecer isso até a hora da prova. Tô tentando achar aqui para vocês essa parte do DCD, para ver se eu pego um exemplo aqui do próprio livro.
Cadê? Bom, achei. Eu vou ler aqui para vocês, porque essa coisa do DCD é muito importante. Ele fala o seguinte: o DCD se constitui em 3 pilares, que são 3 pérolas da inteligência humana. A arte de duvidar é o princípio da sabedoria na filosofia. A arte de criticar é o princípio da sabedoria na psicologia. E a arte da determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Você deve, a cada momento, duvidar de tudo que o controla, criticar todo pensamento perturbador e determinar estrategicamente aonde quer chegar. Duvide de todas as suas falsas crenças. Duvide de que não consiga superar seus conflitos. Duvide, das suas dificuldades, dos seus desafios, da sua dependência. Duvide que não consiga ser autêntico, transparente e honesto consigo. Duvide que não consiga ser livre e nem autor da sua própria história. Duvide que não consiga brilhar como pai ou mãe, vou acrescentar aqui, como pai, ser humano e profissional. Lembre-se de que tudo que você crê o controla. Se não duvidar frequentemente de suas falsas crenças, elas o escravizarão. Aí vem, critique. Critique cada ideia pessimista, preocupação excessiva e pensamento angustiante. Jamais esqueça de que cada pensamento negativo deve ser combatido pela arte da crítica. Seu eu tem que deixar de ser passivo, tem que questionar sua raiva, ódio e inveja. Critique ansiedade, agitação mental, necessidade de estar em evidência social. Questione seu medo do futuro, de não ser aceito e de falhar. Depois que você fizer isso, duvidar e criticar, você vai praticar o 3º estágio dessa técnica DCD. Determine estrategicamente ser livre, não ser escravo dos seus conflitos. Entre desejar e determinar há uma lacuna imensa. Não basta desejar, é preciso determinar com disciplina, mesmo que o mundo desabe sobre você. Determine lutar pelos seus sonhos, por ter uma mente saudável e generosa. Decida continuamente ter um romance com a sua própria história e jamais se abandonar, mesmo que o mundo desabe sobre você. Determine aprender todos os dias a agradecer mais e reclamar menos, a abraçar mais e julgar menos, elogiar mais e condenar menos. Então, essa técnica, ele fala aqui do DCD, deve ser feita dezenas de vezes por dia, com muita emoção, garra e vontade cabal de reorganizar e reescrever a sua história. Essa técnica, gente, inclusive pode auxiliar psicólogos e psiquiatras, porque ela acontece fora dos consultórios, Então, assim, no consultório você faz uma terapia e fora do consultório você usa essa estratégia para controlar, coordenar, melhorar os seus pensamentos, tá bem? Vamos lá. Então, a terceira ferramenta. Tudo bem? Cadê Rose? Será que ela entendeu a explicação aqui? Acho que depois dessa explicação ficou bem claro, como é a DCD. A terceira ferramenta, gente, ela tem a ver com o que, Inês? Me conte. Ela tem a ver com administrar e proteger a emoção, certo? Administrar e proteger a emoção. Como é que a gente faz isso, Inês? Como é que a gente administra e protege a emoção? A gente precisa ter consciência, de que cedo ou tarde ocorrerão frustrações, por melhor que seja a relação. E aqui, gente, a gente está falando, entendeu? Entendeu? Ótimo, Rosa. E aí aqui a gente está falando de relação, pode ser de casamento, pode ser relação de filho com a mãe, pode ser qualquer tipo de relação.
a gente sempre vai ter conflitos, a gente sempre vai ter dificuldades. E aí ele fala, se você quer uma vida sem conflitos, se você não quer se aborrecer, você vai ter que morar em outro planeta. Porque toda relação, por melhor que ela seja, sempre vai ter momentos de frustrações, de aborrecimentos, não é isso? A outra coisa é doar-se sem esperar contrapartida do retorno, né? Então, ela fala, conviver com pessoas é uma das tarefas mais complexas e saturadas de aventuras da agenda humana, né? Então, assim, se você não quer sofrer, você vai ter que se relacionar o quê? Com os animais, né? Porque os animais, eles não vão fazer nada, assim, que vai lhe causar sofrimento, muito, muito improvável. Mas o ser humano, com certeza, ele vai fazer. Então, você tem que se doar sem esperar nada em troca, sem esperar retorno, sem esperar o reconhecimento. A outra coisa é entender. Oi, Juliana, bem-vinda! A outra coisa é entender que por detrás de uma pessoa ferida, ou melhor, por detrás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida, né? Então, assim, geralmente você precisa saber reagir quando alguém está lhe agredindo, quando alguém está lhe ferindo. Se você pensar isso, olha, ela está fazendo isso porque tem alguma coisa, né, que às vezes até eu nem conheço, mas que faz com que ela age daquela maneira. Aí você consegue administrar melhor aquilo, você não vai para aquele embate, não vai para a reação, né? Então, entender isso é uma tolerância inteligente, vamos dizer assim, né? Outro ponto, vamos lá. Entender que perdoar é atributo dos fortes e excluir é atributo dos frágeis. Gente do céu, quando alguém estressa a gente, quando a gente aborrece, o que é que a gente pensa logo? Não quero mais essa pessoa na minha vida, não quero mais conviver com ela, não quero mais me encontrar com ela. Meu Deus, que bom se eu estiver longe dela. Não é isso que a gente pensa? Só que na verdade, gente, geralmente também, quem mais nos magoa são justamente as pessoas mais importantes da nossa vida. Já repararam isso? Você não fica tão chateado se um desconhecido lhe falar alguma coisa. Caí, mas estou de volta. Bem-vinda, Renata. Analise comigo. Se um estranho chegar no meio da rua e começar a lhe xingar, vai ter alguma importância para você? É claro que não, né? Então, geralmente, essas pessoas que nos machucam, elas são justamente as mais importantes para a gente. Então, a gente não tem como excluir essas pessoas da nossa vida, né? Então, a gente precisa realmente utilizar o perdão como uma forma de lidar com isso. A outra coisa que ele traz aqui como dentro da terceira ferramenta ainda é reciclar a rigidez, né? Coloca aqui, olha, um eu radical parece forte por fora, mas é um menino por dentro. Prepara uma sepultura para a sua saúde emocional e prazer de viver, né? Ter uma mente livre e uma emoção saudável não é privilégio de intelectuais, psiquiatras, psicólogos, líderes espirituais, mas de pessoas de todas as idades e cultura que treinam viver suave e serenamente, de seres humanos que contemplam o belo, né? Deixa eu ver aqui, seres humanos que contemplam o belo e fazem muito do pouco, de profissionais que superam a necessidade neurótica de serem perfeitos, né? De ter evidência social e de se preocupar excessivamente com o que os outros pensam ou falam de si. Gente, nos últimos tempos, uma das coisas que eu tenho mais aprendido é isso, a não me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. Isso é a coisa mais sábia, uma das coisas mais sábias que existe na face da Terra, porque são tantos seres humanos diferentes, com tantas opiniões diferentes, que se você for tentar agradar a todo mundo, você não vai dar conta. E você vai se desgastar. Então é muito melhor você ser você mesmo, do jeito que você é, curtir da maneira como você é. E paciência, quem não gostar é livre, para não ficar atrás de você, para não seguir você no Instagram, para não querer fazer amizade com você, né? Não tem problema, cada um segue sua vida. Então, reciclar a rigidez é um ponto. Outro ponto, pensar antes de reagir. Vocês lembram que eu falei do piloto automático, do piloto também da nossa aeronave, que é o eu consciente, o eu que critica.
ele é capaz, né? Não as nossas memórias, as coisas que a gente tem, que a gente já usa para reagir sem pensar. É o eu crítico, consciente, que vai ser capaz de parar e pensar antes de reagir, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, uma coisa muito sábia é fazer silêncio. A pessoa quer brigar com você, quer discutir, quer te ofender, te xingar toda e você simplesmente não reagir. É uma coisa também muito sábia, porque o que acontece? No momento da raiva, no momento que alguém agride a gente, lembra que eu falei a vocês que a gente forma pensamentos que a gente nem tem consciência, em milésimos de segundo vem aquele sentimento por causa de algum pensamento que você nem teve consciência. Então, a tendência de você reagir de uma maneira inadequada é muito alta, é muito forte, é uma possibilidade muito grande. Então, faça silêncio quando alguém quiser brigar com você. Sabe aquela história de que quando um não quer, dois não brigam? É a maior verdade que existe. E aí o 7º ponto dessa terceira ferramenta é conquistar primeiro o território da emoção para depois o da razão. Surpreender positivamente antes de criticar. Aqui é o velho morde e assopra, mas na verdade você vai assoprar primeiro. Ele fala o seguinte: você faz primeiro um elogio, reconhece uma qualidade daquela pessoa, para depois você introduzir a crítica. Então ele coloca que isso surpreende a pessoa. Quando você entra no campo da emoção daquela pessoa, quando ela se sente lisonjeada, ela se sente mais receptiva, mais aberta para receber também a crítica que você precisa fazer. Então, com esse ponto, a gente deu conta aqui da terceira ferramenta da inteligência socioemocional, conforme o livro de Augusto Cury, né? Vamos lá. A quarta ferramenta. A quarta ferramenta, gente, fala sobre trabalhar os papéis da memória, reeditar o filme do inconsciente. Então, eu falei para vocês que nós temos uma memória que a gente pouco usa, né? A memória do inconsciente, a memória existencial. E nós temos a memória de uso contínuo, que é aquela memória do nosso dia a dia, do bairro que a gente conhece, a padaria que a gente conhece, enfim. E que tudo que está nas nossas memórias não tem como retirar, né? A gente não tem como deletar. Então, o que a gente faz? A gente precisa ressignificar, colocar outras coisas boas no lugar dessas memórias. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação em público e de repente você deu um branco, esqueceu tudo que você ia falar e você não conseguiu fazer essa apresentação. E aquilo lhe gerou um trauma, lhe gerou uma sensação tão ruim que ficou guardada na sua memória que você não quer mais fazer apresentações em público, porque você acredita que toda vez que você fizer, vai te dar o branco de novo. Então você precisa fazer o quê? Duvidar desse seu pensamento. Será que realmente eu vou ter branco de novo? Será que isso vai se repetir sempre assim? Né? Criticar, não, peraí, aconteceu daquela vez, não quer dizer que vai acontecer novamente. E definir estrategicamente, vou tentar de novo, vou me preparar, vou me apresentar em público de novo. E aí, quando você faz de novo e você tem uma experiência satisfatória, você começa a mudar aquela memória, aquele registro que não é favorável para você. Então, gente, uma coisa, olha, o registro na memória é involuntário, então você não tem como evitar, passou o trauma, e a depender de como seja a sua emoção naquele momento do trauma, ele vai ficar mais intenso ou menos, as consequências dessa memória vão ser mais fortes ou menos fortes. Então, por exemplo, você foi fazer a apresentação, deu branco, ficou muito envergonhado, aquilo lhe machucou, você guarda aquilo de maneira intensa. Outras pessoas podem ir e não conseguirem, tudo bem, tranquilo, aconteceu uma vez, mas na próxima vez eu consigo. Então, assim, para elas, essa emoção já vai ficar registrada de uma outra forma mais leve, vai impactar menos. E, como eu já falei a vocês, a memória não pode ser deletada, mas a gente pode ressignificar, substituir, reeditar o filme da nossa memória. Então, toda vez que você tiver
uma experiência que gera uma alta carga emocional ansiosa, você vai precisar atuar naquilo. Você não pode ignorar, abandonar, deixar para lá. Você precisa enfrentar. Lembra quando a gente falou da aeronave, do piloto, das turbulências emocionais, que a gente não deve desviar nem deixar passar. A gente deve enfrentar as turbulências. Então, toda vez que você viver uma experiência estressante, com a carga alta de estresse para você, você deve olhar para essa experiência. Você deve buscar colocar uma experiência saudável, positiva, para substituir essa primeira experiência. E aí, gente, como é que a gente faz isso? Como é que a gente reedita esse filme do nosso inconsciente? A gente vai fazer o que eu expliquei para vocês aqui hoje. Vamos aplicar a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar durante 3 meses diariamente. Diariamente você vai duvidar daquilo, você vai criticar aquilo e você vai decidir do jeito que você quer que aquilo seja, certo? Durante 3 meses. E aí eu marquei aqui uma página que eu gostaria de ler para vocês. Uma parte que tem aqui na página 98, me permitam a leitura. Que fala, né, e sintetiza um pouco do que a gente falou. Nunca se esqueça de que você deve ser o autor da sua história. Gerencie seus pensamentos, administre sua emoção, duvide da sua incapacidade, questione sua fragilidade, veja as coisas por múltiplos ângulos. Se não proteger a memória, não há como ter qualidade de vida, certo? E aí, gente, olha só. Reeditar os arquivos da memória é registrar novas experiências sobre as experiências negativas nos arquivos onde elas estão armazenadas. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. O eu, que é aquele danadinho consciente e crítico, ele deve sair da passividade e ser proativo. No livro ele fala muito que o eu às vezes fica na plateia. Oh, Rose, obrigada, você é maravilhosa, amando tudo isso, obrigada, fico feliz, estudei um bocado para falar para vocês, gente, li o livro, reli, sistematizei, nossa, vocês não têm noção, mas tá valendo a pena, viu, obrigada. Então assim, ele fala no livro que o eu às vezes fica na plateia do teatro, assistindo os sentimentos e os pensamentos, sem tomar uma atitude, sem tomar a sua ação, sem atuar de fato. E a gente precisa mudar isso na nossa vida. O grande pulo do gato da inteligência emocional, ao meu ver, né, por tudo que eu vi aqui no livro, claro, tem as técnicas para serem executadas, mas é que esse eu, que é o consciente, compreendendo tudo isso que a gente falou aqui hoje, ele saia da passividade e ele tome as rédeas da vida. Ele passa a ser um piloto daquela aeronave de maneira mais consciente, criticando os pensamentos e sentimentos ruins que ele nem sabe por que existem, mas que interferem na qualidade de vida da gente, né? Porque se você fica o tempo todo sofrendo por antecipação, se você fica o tempo todo preocupando com coisas que só existem na sua imaginação, isso estraga a sua qualidade de vida, a sua saúde, o seu bem-estar. Né? Eu falo isso pra vocês porque eu também faço muito isso. Eu fico pensando muitas vezes, porque fulano de tal é assim, vai ser difícil trabalhar com ele. Poxa vida, deixa acontecer, vá, né? Bota o seu eu para criticar seu pensamento e não permita, determine, não, espera, trabalha primeiro para ver como é, né? E aí, gente, por fim, eu queria destacar 2 compromissos que ele traz como essenciais para você ter uma vida, né, plena, assim, com inteligência emocional. O primeiro é um romance com a humanidade. Nós precisamos ter um romance com a humanidade, entendendo que as pessoas são como nós também. Têm suas memórias lá guardadas, que às vezes fazem com que elas reajam, com que elas ajam de forma que nem ela tem consciência. Então, se eu sei que o outro age muitas vezes com base em pensamentos formados em milésimos de segundos que ele não teve nem consciência, eu passo a olhar de uma outra forma, né? Peraí, eu não preciso ficar tão chateada assim, ela fez isso, mas ela não está nem pensando sobre isso, ela não pensou antes de fazer,
E o outro é um romance com a vida, que ele traz que a gente nunca pode desistir de nós mesmos, a gente nunca pode se autoabandonar, que essa é a pior de todas as hipóteses, quando você se autoabandona. Ele é psiquiatra e ele fala, né, sobre suicídio, ele fala sobre depressão, tantas coisas aqui nesse livro, gente, é porque não dava para falar todo o livro para vocês, mas é de uma riqueza muito grande, porque esses cuidados da gente com a nossa saúde mental são eles que vão impedir de nós termos um transtorno psíquico, uma ansiedade, uma depressão, um transtorno obsessivo compulsivo, tantas coisas. E muito interessante que ele fala o seguinte: tudo é possível de ser modificado, de ser reajustado. Nada na nossa eu falo psique, mas é psique, né? Nada é assim uma coisa totalmente determinada, impossível de mudar. Se a gente praticar essas regras, duvidar, criticar e determinar. E aí, gente, para finalizar aqui, eu marquei a página 131, que eu queria ler para vocês, só para a gente encerrar. Mente socialmente livre e criativa é ainda extrair lucidez nas nossas falhas, ganhos nas perdas, saúde na capacidade de perdoar, autodomínio nos solos da ansiedade, segurança nos vales do medo, alegria nas terras mais cálidas, na terra das mais cálidas angústias. É ter segurança para receber uma crítica, ainda que injusta. É recomeçar quantas vezes forem necessárias. Gente, eu quero agradecer a vocês, agradecer a Rose por ter suscitado esse tema, né? É um tema muito importante, muito... Oi, Maiara, estamos encerrando aqui a nossa live. É um tema muito importante porque muita gente cuida da saúde física, mas poucos cuidam da saúde mental. Muitas vezes a gente só cuida da saúde mental depois que a gente já perdeu a saúde. E a proposta, né, desse livro é justamente que a gente cuide da saúde mental antes de perder, né? Então é muito importante mesmo que a gente possa falar sobre isso e principalmente colocar em prática na nossa vida. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram me fazer? Eu vou deixar a live salva até amanhã, né? Eu tenho deixado as lives do Desafio Saudável salvas por um período e depois eu tô deixando arquivadas no YouTube. Deixei públicas, porque eu acho que alguns pontos que nós tocamos aqui são muito importantes e são relevantes para várias pessoas, independente das pessoas que entraram ou não, né, no desafio. E falar nele, eu gostaria de saber dos participantes como foi a experiência, algum comentário a respeito do desafio e agradecer a vocês. Alguma pergunta ou comentário? Agradeço. Tá bem? Muito obrigada e fico à disposição. Quem quiser tirar alguma dúvida pode mandar também um direct, pode fazer contato no grupo. Gratidão a você também, Rose. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu hoje faria uma proposta, se tivéssemos mais pessoas aqui do Desafio Saudável, porque algumas pessoas sinalizaram para a gente continuar. Mas como a participação aqui não foi tão expressiva, né, do grupo que está no desafio, eu vou me dar uns dias de folga, vou me dar uns dias de descanso, viu? E aí, ano que vem, a gente retoma, de repente, uma proposta até mais estruturada. Eu gostei muito dessa ideia da gente fazer um
O desafio saudável é de fato muito relevante. Eu vi que muitas pessoas, algumas pessoas, né, realmente levaram a sério e tiveram grandes ganhos, inclusive, né, a questão da família envolvida e tudo. Então acho que a gente deve manter sim, mas eu vou me dar uns diazinhos de trégua, descansar um pouco, porque isso também é saudável. E aí eu agradeço a você, Rose. Um beijo, agradeço a todos que estão aqui também. Um beijo, um bom Réveillon, feliz Réveillon, mas com juízo, sem aglomeração, por favor, tá certo? E até 2021 com muita saúde, muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita inteligência emocional. Um beijo, muito obrigada. Vou tentar tirar uma foto nossa aqui. Pronto. Tchau, tchau. Muito obrigada e um beijo para vocês.